isso, minha gente. Ontem a Prefeitura de Cachoeiro publicou um decreto que autoriza as atividades econômicas a funcionarem nesta semana excepcionalmente, viu, com horário ampliado em relação ao permitido no grau de risco alto para a transmissão da Covid-19, que é a atual classificação aqui do município. E para falar sobre o assunto, a gente vai conversar com o secretário de Desenvolvimento aqui de Cachoeiro, Francisco Montovanelli. Francisco, bem-vindo, prazer tê-lo conosco. Obrigada, tá, por ter aceitado nosso convite. É um prazer estar aqui com você, Fernanda, com a Alessandra, e poder compartilhar com os nossos munícipes essas informações importantes, né, para que eles possam estar preparados para fazerem suas programações, para vir à rua somente no horário necessário, que os comércios estará funcionando, né, para evitar aglomeração, que é um grande fator de contágio. Então, acho que será bastante produtiva essa conversa nossa hoje. Boa tarde, Francisco. É um prazer recebê-lo aqui. Nós vamos começar falando sobre esse horário de funcionamento. A medida ela segue a flexibilização feita pelo governo estadual em função da proximidade do Dia das Mães. É um dos períodos mais importantes para o comércio. A gente sabe que não é só em Cachoeira, no Brasil. E como que ficou esse horário de funcionamento aqui? Que horário, de que horas a que horas o comércio vai poder funcionar? Então, Alessandra, nós temos as datas mais importantes para o comércio, né, no Brasil. E nós identificamos que o Natal é a principal data, né, de importância, de relevância para o consumo, para as vendas, e depois vem o Dia das Mães, né, e o Dia dos Namorados. Então, o prefeito sensível a essa demanda e também ao longo período em que o comércio ficou parado, né, a economia numa situação assim muito grave, né? Graças a Deus, Cachoeiro ainda apesar dessa pandemia e das ações que nós temos tomado aqui, hoje é a segunda melhor cidade com empregabilidade do Espírito Santo. Então, na ponta ainda não houve tanto desemprego, tá? Nós estamos à frente de Vitória, Colatina, Linhares, Vila Velha, que tem o triplo da população de Cachoeiro, né? Então isso é um fator bastante relevante. São algumas medidas que a prefeitura tomou que tem ajudado, minimizado nesse momento de pandemia o comércio, né, de modo geral. E para isso o prefeito, entendendo que essa data é uma data especial, ele possibilitou a abertura do comércio no dia específico aí que estamos aproximando dele, tão importante no calendário de vendas de Cachoeiro. O comércio ele está funcionando. A princípio, o decreto estadual estabeleceu de 10 às 20 horas, né? Mas em Cachoeiro é outra realidade, né? Nós somos uma cidade polo, onde os municípios vizinhos vêm fazer suas compras em Cachoeiro e normalmente eles vêm cedo, vêm nos primeiros ônibus, né? Então, nós entendemos que a nossa realidade deveria continuar sendo aplicada, ou seja, abrindo o comércio 8 horas da manhã, de segunda a sexta-feira e fechando no horário das 18 horas. Né? E aos sábados, permanecendo o que já é tradicional, de 8 às 12 horas. O comércio ele poderá alongar o horário de funcionamento, tá? No sábado, mas durante a semana fica estabelecido que esse deve ser o horário a ser cumprido, de 8 às 18. O sábado pode ir até às 14 e até além, porém, aí ficaria a cargo da relação patrão-empregado, eu ia perguntar exatamente negociada. Isso. A prefeitura, ela, dentro do decreto, ela estabelece as normas, né, que não podem ser ultrapassadas, mas naquele momento em que o decreto estadual flexibilizar um horário maior de funcionamento, 10 horas dia, por exemplo, isso aí passa 2 horas da carga horária diária do trabalhador. Então, aí tem que ser negociado entre o sindicato patronal e o sindicato dos profissionais, né, do comércio em geral. Agora, funcionamento de shopping center, a gente tem galerias, centros comerciais, a gente tem praça de alimentação. Como é que fica? Vai seguir esse mesmo esquema do comércio de rua, Montovanelli? Não, tem um horário diferenciado. Inclusive, eu vou passar a palavra para a minha subsecretária Libiana, e ela tem mais expertise, porque ela que atualiza o decreto sempre que ocorrem as mudanças, né?
Então, ela vai trazer maiores esclarecimentos sobre esses horários, nessas atividades especificamente. Boa tarde, Boa Liviana. tarde, Liviana. Tudo bem? Dá uma olhadinha se seu microfone está ligado ali embaixo. Só um minuto. Aqui, ó. Pronto. Pronto. Boa tarde. Boa tarde. O que se refere a shopping center, galeria e centros comerciais, ela está classificada dentro do decreto municipal, dentro do turno 3. E com a flexibilização do governo do estado, o município ele respeita a carga horária. Então, esse estabelecimento, shopping center, galeria e centros comerciais, está respeitando 10 horas diária, de segunda a sexta, sendo que o horário limite de funcionamento até às 20 horas. E ao sábado também 10 horas diária, com horário limite até às 18 horas. Isso inclui, abrange o horário de funcionamento das praças de alimentação. E no domingo também tem a flexibilidade que os restaurantes podem abrir, porque na cidade de risco alto eles não podem abrir aos domingos. O turno 4, que é a questão dos restaurantes, lanchonetes, no município de Cachoeiro nós fizemos uma flexibilização respeitando a carga horária do estado. Então, de segunda a sexta está podendo funcionar restaurantes, lojas de conveniências e similares, 10 horas diária, que vai das 11 da manhã até as 21h30, sendo o último pedido às 20h30. E lanchonetes, que atende mais o público que vem no comércio central, está funcionando de 7 a 17, respeitando a carga horária de 10 horas diária. No sábado, o funcionamento das lanchonetes de rua praticamente de 7 às 13 e os demais segmentos de alimentação de 10 às 16, que é 6 horas diária. Uma exceção que foi aberta agora devido ao Dia das Mães, no domingo, para comemoração, vai ser que o turno 3, que é a praça de alimentação, restaurantes, vão poder funcionar de 10 às 16 horas. E só uma dúvida aqui, no caso, as lanchonetes do centro, elas vão fechar às 13 horas, o turno seria às 13 horas. Mas se tiver um entendimento do patrão empregado e o comércio funciona até às 18 horas, as lanchonetes elas não têm esse entendimento? Não, por causa da carga horária que o Estado não flexibilizou, então continua 6 horas diária. Perfeito. Agora, os estabelecimentos eles têm que seguir uma série de regras também, né, Mantovanelli e Libiana? Tem uma série de regulamentos aí que tem sendo seguidos à risca, né? Exatamente. De acordo com o grau de risco, as atividades elas têm seus limites de funcionamento, né? Agora nós temos um grau de risco alto. A cada loja ela pode atender, de acordo com o tamanho dela, por metro quadrado, um número de pessoas. Então, uma loja aí com 30 metros quadrados, ela pode atender simultaneamente 3 consumidores, né? Não mais que isso, né? Além disso, tem as obrigatoriedades acessórias, que são a de normas de higiene, de vigilância sanitária, né? Como a obrigatoriedade do uso da máscara no interior da loja, tanto para os funcionários, proprietários e também consumidores, né? Agora, assim, voltando à questão que a Libiana falou, Cachoeiro ele tem feito algumas coisas diferentes, não sei se tem percebido, né? Até mesmo em função da peculiaridade nossa, que é diferente um pouco da capital e da Grande Vitória. Agora, por exemplo, nós repetimos uma ação que nós tínhamos feito quando estivemos no grau de risco alto anteriormente, em que foi estabelecido o funcionamento de restaurantes somente até às 16 horas. O que nós fizemos? Entendemos o seguinte, que tem os restaurantes que trabalham somente à noite, né, principalmente restaurantes temáticos, e eles estavam sendo prejudicados. Então, nós sugerimos ao prefeito, e ele, uma sensibilidade que é peculiar, de empresário, ele entendeu que nós poderíamos, não haveria necessidade de um restaurante funcionar a partir das 14 horas até as 16. Esse horário ninguém está comendo no restaurante, e nem 10 horas da manhã. Então, nós limitamos um horário de funcionamento na parte da tarde, fechamos o restaurante às 14 horas, reabrimos às 18 e damos oportunidade para que os restaurantes que só funcionem à noite passar também a trabalhar, a produzir, né, e se manter no mercado. Então, isso aqui é uma coisa até mesmo somente Cachoeiro que tem praticado até hoje essa questão.
Então, Quer dizer, ao invés de vocês colocarem um horário fechado, vocês deram um prazo por dia que pode funcionar e a pessoa pode flexibilizar, né, de acordo com... Segmentação de horário, mas respeitando a carga horária dia. Ah, excelente. sem infringir o decreto estadual. Inclusive, foi a nossa defesa junto ao Ministério Público na ocasião, né, e até mesmo os organismos de comunicação que vieram, mas está diferente do decreto-estado. Uma pequena diferença, porém, a carga horária de funcionamento não ultrapassa o que é determinado pelo decreto estadual. Eu até citei, assim, por exemplo, lá em Vitória, tem uma área de boemia que o comércio vai a noite inteira. Então, se o restaurante lá quiser abrir meia-noite e 1, ele poderia funcionar até 16 horas no dia seguinte. Estaria dentro do mesmo dia. Dentro do horário também, né? Dentro do horário. Então, assim, por uma questão de bom senso, nós entendemos que poderíamos cumprir a regra, porém fracionar o tempo e ajudar aqueles que estavam impossibilitados de trabalhar, gerar emprego e gerar a renda para o seu próprio negócio. O senhor disse no início da entrevista que o Dia dos Namorados ele também puxa muito esse público para a rua e atrai muito para o comércio. Essas medidas elas serão válidas também para o Dia dos Namorados, que já está perto, né, gente? Falta um mês. Então, tudo vai depender da diretriz do governo do estado, da matriz de risco, né? Nós nunca vamos infringir a determinação dos órgãos de saúde estaduais, né? Agora, dentro da possibilidade de flexibilização de carga horária, né, nós vamos fazer. E hoje, nosso prefeito Vitor Coelho, ele tem uma responsabilidade muito grande, não só com Cachoeiro, ele também é o presidente da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo. Então, o pedido dele, a fala dele, em nome do conjunto dos demais municípios, 72 municípios, 78 municípios, tem um peso muito grande dentro do governo. Tanto que essa flexibilização agora, um grau de risco alto, é um pedido que partiu de Cachoeiro. Tá? Seria diferente a forma, né, de condução agora nesse período, mas até mesmo atendendo um pedido da Associação Comercial, do CDL, nós levamos um pedido para o prefeito para pedir uma antecipação, porque na verdade, quando foi estabelecido o período de quarentena, ela foi de 15 dias. Então, como na primeira semana nós estávamos no grau de risco extremo, não tinha como dar. Aí fomos para o 15º dia, grau de risco extremo. Quando virou a terceira semana, começou a cair os índices, né? A pressão sobre o sistema hospitalar começou a diminuir, a média móvel de morte também diminuiu. Aí nós conversamos com o prefeito e falamos, prefeito, vamos, em nome da AMUNES, conversar com o governo do estado, para ele, neste final de semana, se a matriz de risco baixar, ele não esperar mais uma semana para colocar ela em prática, para ele antecipar, porque o comércio está estrangulado, né? As atividades econômicas estão no limite, aliás, estão passaram do limite da razoabilidade de se manter no mercado. Então, o prefeito, mais uma vez, sensível à situação econômica do município e também do estado, que agora também pesa sobre ele conversou com o governo do estado e eles anteciparam uma semana a matriz de carga de risco. Inclusive, as praças de alimentação, os restaurantes do turno 4, né, eles vão funcionar no domingo, que é uma flexibilização de Cachoeiro, porque o governo do estado só flexibilizou até no sábado. Então, para a semana que vem, a gente está em risco moderado, assim, teoricamente? A previsão é de que como eu falei, até a última reunião que nós tivemos, nós teremos uma reunião agora, toda quinta-feira nós temos uma reunião do Comitê da Covid aqui e em Vitória na sexta-feira. Mas quinta-feira nós já temos os parâmetros da média móvel de morte, né, e dos fatores que vai regular o grau de risco, então já tem uma noção, número de vagas hospitalar, UTI, enfermaria, etc. Então, pelos números que nós temos hoje, nós permaneceremos no grau de risco alto ainda semana que vem. E se continuar nessa tendência, poderemos baixar mais ainda no grau de risco futuramente. Que o risco alto já dá uma flexibilização razoável, né? Porque foi um perrengue, viu, Montovanelli, esse risco extremo, tudo fechado, né? Imagino como os comerciantes deviam estar tendo que segurar essa peteca, né? Sem dúvida alguma.
E assim, não está na pauta, mas eu acho que aqui é um Claro, uma bate-papo, um conversa. livro e tal. Nós estamos agora com uma campanha muito bacana na rua, que é o comércio legal. A gente vinha pensando, de alguma forma, de valorizar o comércio e sinalizar para a população que o problema da contaminação em si não está no comércio, está na aglomeração que possa ocorrer no comércio. A aglomeração tem acontecido nos supermercados, tem acontecido nos bancos. Então, o comércio em si, ele atrai o público para a rua. Então, pode acontecer aglomeração nos ônibus, né, que é real, nos pontos de ônibus. Mas se a gente conseguisse conciliar, né, de uma forma, uma extensão de horário de funcionamento, a gente poderia avançar nesses termos. Então, pensando assim, hoje a gente está trabalhando, né, com essa flexibilidade de horários e nós instituímos, então, até mesmo em função de uma demanda da Secretaria de Saúde, porque nós queríamos fazer uma testagem em massa. A Secretaria de Saúde nos procuraram, olha, que tal fazer o comércio? Eu falei, vai calhar exatamente com o nosso projeto de comércio legal, porque nós tínhamos como parâmetro até então as normas exigidas, né, sanitárias. Uso da máscara, a loja que estivesse cumprindo 100% os requisitos, né, de uso da máscara, capacidade máxima de atendimento por metro quadrado, álcool gel disponível em todos os locais, praticando as boas, né, realizando as boas práticas de comércio e de saúde, eles receberiam o selo. Porém, agora nós acrescentamos a testagem em massa. Nós estamos pretendendo chegar a um número de 3.000 testagens no comércio de Cachoeiro. Então, se a loja aderir, e já temos quantas hoje, Libiana? 264, quase 300. Quase 300 lojas aderentes. Aí você multiplica por uma média de 8 funcionários por lojas. Né? Então, ontem nós realizamos 37 testes, nenhum teste positivo dos empregados do comércio. Até porque já vem também isso que o senhor vinha falando, né? O problema do vírus não está no funcionário, no patrão, está nas pessoas que aglomeram dentro da loja, Exatamente, né? Nos ambientes comerciais, industriais, instituições financeiras, né? E a falta do uso da máscara. Exatamente. Que o portador transmite, né? Então, o uso da máscara é fundamental, porque o portador da enfermidade, ele não consegue transmitir se ele estiver usando a máscara. A gente até vai aproveitar aqui para falar por que também que a gente não está usando máscara, né? Nós estamos mantendo o distanciamento aqui dentro e somente no momento do programa que a gente não está fazendo uso de máscara por conta de falar, né? Para não ficar difícil o entendimento. O Francisco já vacinou, a gente ainda não vacinou, mas a gente, quando termina o programa, o pessoal que está trabalhando de máscara, quando termina o programa também a gente usa máscara. E a gente mantém, claro, uma distância segura aqui, todo mundo, né? Exatamente. Agora, Mantovani, essa demanda aí porque sempre teve essa discussão, né? Você restringe o horário, aí mais pessoas vão naquele horário, causa aglomeração. Um horário estendido, pelo contrário, teoricamente, você teria mais tempo de ir na loja, fazer suas compras, não teria essa aglomeração. Isso também está em discussão, manter esses horários aqui no risco alto na semana que vem, mesmo que não tenha uma data especial como o Dia das Mães? Boa pergunta. Mas só vou resgatar aqui a questão do comércio legal. Então, agora, a loja que cumprir os requisitos da vigilância sanitária, das questões legais ali estabelecidas, e se todos os funcionários da loja e o proprietário fizer a testagem e der negativo para todos, a loja receberá o certificado, um selo, comércio legal. Ele poderá colocar na entrada da loja, na vitrine, e o consumidor, ao passar pela loja e ver comércio legal e o porquê que é legal, ele vai ter mais segurança para adentrar no estabelecimento e realizar suas compras com segurança. Isso é bom para o lojista, é bom para os funcionários e também para o consumidor. Entendeu? Então, eu acho que também tem esse ganho. Agora, voltando à sua pergunta, nós sempre defendemos isso. Inclusive, o governo do Estado ele vem flexibilizando, passo a passo, exatamente uma demanda que nós encaminhamos para ele. Nós protocolamos um documento.
Nós, numa reunião da Covid, né, que tem lá a Secretaria de Saúde, está lá a nossa secretaria, o pessoal da postura que faz a fiscalização, o prefeito. Nós falamos, nós começamos a pensar o que fazer para não prejudicar o comércio e também não aumentar o índice, né, ou, pelo contrário, tentar minimizar o índice de infectados na nossa cidade, né? Então, aí nós saímos na frente. Nós fizemos um protocolo, né, de convivência com a Covid. Foi feito um documento dizendo por quê. Naquela época ainda existia a questão do isolamento social, que era contado como ponto. Ora, Cachoeira é uma cidade polo. Um dos fatores que eles consultavam para medir eram as companhias telefônicas. O horário é 28 e é todo o sul do Espírito Santo. Então, imagine o pessoal de Castelo Alegre, Guaçuí, Itapemirim, vindo comprar em Cachoeira, é tudo 28. Então, o nosso índice era o pior do estado, o segundo pior do estado de isolamento social. Mas era injustificável. Porque essa contagem não era de Cachoeiro, era do sul do estado. Exatamente. Era do 28, né? 28, da área de DDD. todo caiu na nossa conta. Outra coisa que nós identificamos, olha, quanto maior tempo o funcionamento do comércio, o cidadão ele vai escolher um horário para ir à rua, então vai diluir o público nesse espaço. Isso aí. Isso no comércio vai causar menos aglomeração, dentro dos ônibus vai acometer menos aglomeração. Então, sobre todos os aspectos, o alongamento do horário de funcionamento seria positivo, né? E é positivo, porque não há diminui a aglomeração nos ônibus, diminui a aglomeração dentro das lojas, né? E também o cidadão ele tem mais liberdade para escolher o melhor horário para ele ir às compras. Exatamente, porque esse negócio da redução do horário, a pessoa não tem opção. Não tem o menor sentido, se o comércio né? está funcionando de meio-dia até 4 horas, ela só tem esse período para poder fazer compra. Então, né? Todo mundo vai no mesmo horário. Reduzir o horário não tem o menor sentido, né? Nunca teve. A gente sempre falou isso Sempre aqui. foi uma coisa que a gente bateu também, porque a gente vê até supermercado, quando não vai abrir tal dia, não vai abrir tal dia. Você vai lá na véspera, tá lotado, você não consegue andar, então não tem o menor cabimento isso, né? Exatamente. Inclusive, assim, essa ação, o governo do estado vem acatando ela paulatinamente. Então, muita coisa está acontecendo de flexibilização maior por parte do estado, do comitê lá da Covid, da sala de operações da Covid de Vitória, em função das nossas recomendações, dos nossos pedidos aqui de Cachoeiro e provando para eles, né, que é a melhor forma, né? Então, assim, até mesmo assim, por exemplo, a primeira cidade a fechar no Espírito Santo foi Cachoeiro de Itapemirim. Por quê? Como eu falei lá no início, nós temos um grupo de lojistas que a gente monitora e conversa com eles. E naquele momento, a gente estava em dúvida, quando é que o comércio vai fechar aqui? Quando que vai vir um decreto do governo do estado? E chegou um momento que eu percebi no grupo que um lojista falava para o outro, assim, não estou fazendo nem para pagar energia, seria melhor fechar, não sei o quê. Aí eu falei, prefeito, o momento é agora. Eu fiz uma enquete dentro do grupo e dei um prazo de 10 minutos, 20 minutos para que eles nos dessem a resposta. Falei, olha, vou pela maioria, se der mais de 90%, a gente já estabelece um lockdown na cidade. Então, eu fiz uma enquete no grupo, o que eles achavam de fechar naquele momento, para a gente se resguardar mais, porque estava um momento de virulência alta, né, de também, contaminação, né? Medo do pessoal ir à rua e às compras, e 95%, 94% preferiam fechar o comércio. Falei, prefeito, só tem um respaldo, agora 12 empresários para fechar. Nós fechamos no outro dia o governo do estado baixou o decreto fechando todo o estado. O plano de convivência que o secretário mencionou, ele foi construído pelo município por uma equipe técnica, mas foi apresentado a representantes dos segmentos, nós apresentamos as propostas para eles se manifestaram, deram a opinião deles. Depois dele construído, que teve a aprovação dos representantes dos segmentos, foi apresentado ao Ministério Público e somente após que foi encaminhado para o governo do estado. Foi muito bem estudado, Sim. Né?
Agora a gente vem de um período, olha, esses 2 anos estão de parabéns, viu? Porque a gente veio aí, a gente teve enchente no ano passado, né? Depois veio logo depois a pandemia. Quer dizer, o que a gente pode tirar disso tudo, Mantuvanelli? Como que vai ser essa retomada econômica da cidade? Já está acontecendo? Olha só, deixa eu botar mais um peso nessa história. Mais, né? Nós íamos, anterior a isso, nós íamos da greve da Polícia Militar. É verdade. Já era um problema que já Infelizmente, é assim, tá tocando nesse assunto, nada contra, aconteceu, um fato isolado, lamentável, triste na história do Espírito Santo. Eu nunca fiquei tão triste em ver o que estava acontecendo naqueles dias. Eu nunca imaginei que o Espírito Santo, o Brasil, pudesse acontecer alguma coisa semelhante. As pessoas não respeitando a privacidade, a propriedade alheia, arrombando, gente que nunca tinha praticado aquele tipo de ato. Achava assim, ele está levando, eu vou levar também. Então, só que teve empresa que perdeu tudo. Então, a empresa perde tudo, entra num financiamento para reconstruir seu estoque, aí chega no ano seguinte, início do ano seguinte, vem uma enchente histórica. Tudo de novo. Então, assim, o que nós fizemos como ente público? Né? Nós buscamos o diálogo, criamos um grupo para ter um diálogo. Nós tivemos um apoio também de 2 pessoas proativas e que também queria colaborar. Então, no caso da enchente especificamente, nós fizemos um bazar solidário na Ilha da Luz, e até a ideia não foi nossa, foi de 2 pessoas, uma arquiteta, né, e uma dentista. Então, elas procuraram o prefeito nos colocou no circuito para ajudar, né, e nós então fizemos um bazar solidário no pavilhão da Ilha da Luz, onde as pessoas conseguiram recuperar parte das roupas, dos calçados. E foi um sucesso de vendas. Eu fiz matéria na época, eu cobri, tinha muita gente, o pessoal daqui abraçou mesmo essa campanha. Então, aí vem a alegria nossa em saber, assim, de ouvir do empresário. Eu sou empresário, né? Então, a gente sabe qual é a agrura nossa de você começar um mês normal e saber que você tem uma série de compromissos até o final do mês, fechando com a FOPAG, com a folha de pagamento. E você tem que honrar todos os compromissos. E você não ter recursos, como fazer para poder ter dinheiro para poder honrar os compromissos. E eu vi ali de alguns comerciantes, alguns comentaram, olha, eu consegui capital de giro para voltar lá em São Paulo, ou ligar para o meu fornecedor, comprar produto e recomeçar a minha vida. Então, isso assim encheu a gente de gratidão, de alegria. E aí nos motivou a fazer um outro feirão, né? Agora um feirão para as pessoas que perderam seus utensílios domésticos, suas roupas, enfim. Então nós fizemos isso sem custo para o município, tá? Tanto o feirão da solidariedade, nós conseguimos parcerias da sociedade civil organizada, e também o feirão que nós fizemos, feirão da solidariedade, é esse nome, Bibiana? Feirão solidário, na linha vermelha, onde nós colocamos 40 lojas. E qual era o critério para a loja entrar? Você só poderá entrar para vender seu produto se ele tiver 30% de desconto em relação ao preço praticado na sua loja. E nós vamos checar. Bacana. Então, todo mundo que foi para lá vendeu muito. Venderam muito. Teve gente lá que em 3 dias vendeu mais do que vendeu no mês todo na loja dele. Então, todos venderam muito. E nós atingimos aquela população que perdeu os seus pertences. Então, foi 2 ações, uma pensando no empresariado e a outra pensando na população, no município de Cachoeiro, que estava ali, né, em total prejuízo. E também, durante a enchente, a prefeitura ela tem certas limitações de equipamentos, máquinas. Aí, nós temos um bom relacionamento, o prefeito, por ser do setor produtivo, a Secretaria de Desenvolvimento, eu sou do setor produtivo, nós temos um relacionamento muito grande com as instituições, né? E nós buscamos, então, parcerias, né? Eu, com a Associação Comercial, consegui 5 caçambão
conseguir 2 máquinas retroescavadeira, aí junto ao Cindy Rocha um outro tanto, junto a CETEMAG outro tanto, o prefeito com alguns outros pessoas de outro segmento. Então a sociedade civil organizada nos ajudou. Em uma semana nós conseguimos recuperar a cidade. Então essas ações que conseguiu colocar Cachoeiro num eixo e aumentar a autoestima, elevar a autoestima daquelas pessoas que passaram por esse transtorno todo a voltar a produzir e acreditar em Cachoeiro. E poder enfrentar a pandemia, né? É um processo, né, retomar agora, porque assim, é muito difícil. A gente que está aqui, a gente que mora em Cachoeiro, que acompanha o dia a dia da cidade, não tem como a gente não se colocar também no lugar dos comerciantes. A gente sabe o tanto que é difícil cumprir as obrigações com a folha de pagamento, tem que pagar aluguel, que a maioria paga aluguel, e a conta de água, conta de luz, e ainda ter que superar esses obstáculos de greve de PM, como a gente falou, enchente, e também agora uma pandemia que parece que nunca mais tem fim, né? Porque a gente está já um ano e um mês em pandemia e a gente não vê. Então, assim, é importante tudo isso, mas é um processo para essa retomada, né, Francisco? Sem dúvida alguma. Agora, eu costumo dizer o seguinte, a gratidão, a janela da alma, e também honrar quem tem honra. Eu falei de 2 pessoas, não citei nome, né, que nos ajudaram lá atrás, que foi a Bruna, uma arquiteta. Ela viu as lojas que ela fez com tanto carinho, que o empresário gastou tanto dinheiro a ser destruída, e aquilo comoveu o coração dela, né? E a Larissa, que é muito amiga dela, que é uma dentista, né? E as 2 sozinhas resolveram encampar um movimento. E através das 2 chegaram ao prefeito, o prefeito as encaminhou para nós, e nós conseguimos fazer esse projeto tão bacana lá do Bazar Solidário, né? Foi a ideia das 2. O que nós entramos foi com os nossos parceiros, com o nosso network, trazendo a sociedade civil organizada, as entidades para custear os estandes, né? As questões do local. Mas a ideia foi da Larissa e da arquiteta Bruna. É Bruna, né? É Bruna. O Bazar ele tem a participação de 50 empresas e o que tem um faturamento de 450 mil. Bom. Já o Feirão da Solidariedade que o secretário comentou, foram 38 empresas, mais 6 food truck, né, que foi uma praça de alimentação, gerou 908 mil e teve 8 mil visitantes. E o que é interessante nisso aí, tá? A gente... as pessoas às vezes têm medo do fisco e às vezes subfatura realmente o ganho. Mas uma coisa interessante nisso aí é que mais de 90% das compras foram realizadas em dinheiro. Olha. Foi moeda, foi dinheiro injetado direto na veia do comércio. Que beleza, hein? Tava precisando dessa injeção, né? Essa injeção de ânimo, de dinheiro, né, Alessandra? Pois é, e agora o Dia das Mães está aí para movimentar ainda mais. E, Fernando, você que não comprou o presente da sua mãe ainda, o comércio com horário estendido. Vou comprar, hein? Pode aguardar, mãe. Doutor Vanelli, queria agradecer muito a sua presença aqui com a gente no Sobretudo. Bom demais sempre conversar com você. As portas aqui estão sempre abertas, tá? Para vocês todos. Libiane, obrigada também, tá? Pela sua presença. E que esse Dia das Mães aí traga muita coisa boa para todos, mas também para o comércio, né? Sem dúvida alguma. Para nós é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Eu admiro muito o trabalho do Elias, né, da empresa, do Grupo Aqui Notícias, e também admiro muito o trabalho seu, já falei isso com você, né, e também com a sua colega. Eu sou péssimo para lembrar nome, então eu esqueço. Fernanda. Isso porque já assim, me conhece de longa data, como ele disse aqui no início do programa. Fernanda e Alessandra. Então, assim, é uma dupla que a gente tem prazer em conversar e a gente sente em casa, porque a gente sente que a pauta ela é sempre extremamente positiva, ela é uma pauta, não tem cunho tendencioso, propositiva. Ela é uma pauta bacana, o diálogo também é muito facilitado, porque vocês nos ajudam com as perguntas, né? E nos deixam muita vontade para responder. Então, assim, estou sempre à disposição de vocês.
né? Que a gente puder estar junto e estar participando aqui do programa de vocês, nos traz bastante alegria estar aqui.